nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Lucas, por favor, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. O livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 16. Quem não encontrou, a partir do verso 19, vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus no nosso coração hoje. Todos encontraram? Amém. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Lê o 20 para me ajudar, por favor. E desejava alimentar-se das migalhas que caíram da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Verso 22. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. Verso 24. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Verso 26. Porque temos 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Verso 29. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Verso 31. Abraão, porém, não ouve a Moisés e os profetas, não pode ter ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Mas eu quero te agradecer nessa noite. Que a tua palavra, ela faça o efeito desejado no nosso coração. Nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite. Pai, obrigado porque tu já começou a falar através da abertura do culto. Tu já começasse a falar, Senhor, pelos louvores. Começasse a falar por tudo aquilo que nós observamos, que tu falaste ao nosso coração. Então que a gente possa estar atento a entender tudo aquilo que tu queres para o nosso coração nessa noite. Mais uma vez eu me humilho diante da tua presença, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo o teu poder. Eu coloco diante de ti a tua igreja nessa noite. Pai, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, para que a gente possa assimilar tudo aquilo que vai ser falado neste lugar, para a glória e a honra do teu nome. É no nome de Jesus que eu já te peço e já te agradeço. E todos que concordam dizem amém. Glória a Deus.
Não é proibido glorificar a Deus. Você pode engrandecê-lo, porque Ele merece toda a honra, merece toda a glória, merece todo o louvor. Você sabe que no céu não vai ter silêncio. Amém? Os anjos já estão adorando Ele lá. E lá é santo aqui, santo ali, santo ali. Ei, é coisa linda o que Jesus já está recebendo de adoração lá na glória. E a gente precisa passar essa adoração para Ele. Na nossa vida, no nosso dia a dia, com a nossa vida. Nós precisamos adorá-lo com a nossa vida. Amém? Nós vamos falar hoje de um texto muito forte. Um texto que fala do inferno. Para algumas pessoas, o inferno, ele não existe. Para alguns cientistas, o inferno é uma mera visão cristã. E eles colocam medo nas pessoas, dizendo que tem um inferno. O diabo, ele faz de tudo para as pessoas não acreditarem que existe um inferno. Por quê? Porque fica mais fácil dele operar na vida das pessoas. Fica mais fácil dele enganar. E ele tira o medo da pessoa de ir para o inferno, e a pessoa faz o que quer da sua vida. Ah, pastor, mas o medo, até determinado ponto, o medo é uma coisa boa. Esse temor que Ele colocou no nosso coração, o homem nasce espiritual. O ser humano tem uma sede espiritual que não se explica. Ele já nasce espiritual. Ele já tem aquela sede. Ele sabe que existe um Deus. Ele sabe que existe um Criador. Ele sabe, na profundidade do seu coração. Nações há mais de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Você vai hoje, os arqueólogos mostram, né, os detalhes. Alguém escrevia alguma coisa falando de Deus. Eles tinham ídolos, porque eles sabiam que existia um Deus, mas não sabiam como era. Então eles criavam ídolos. Eles colocavam ídolos, criavam ídolos, adoravam aqueles ídolos. A escrita na época não tinha sido ainda inventada. Então eles escreviam por códigos. E se você vai observar, vários códigos que as pessoas conseguem hoje decifrar, mostram o temor deles diante de Deus, mas não sabia qual era o Deus. Então eles criavam o seu próprio Deus. E nessa época, baixa um pouquinho a musical, por favor. Nessa época não existia a Bíblia, não existia o Deus que na realidade eles acreditavam. Era um Deus pagão. Era um Deus pagão. Mas a Escritura, depois que ela foi escrita, quando a gente observa os evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, de Mateus até João, você vai ver Jesus falando mais do inferno do que do céu. Por quê, pastor? Jesus fala mais do inferno do que do céu. Porque Jesus quer livrar as pessoas de ir para lá. E as palavras que a gente às vezes vê com relação ao inferno, a palavra grega geno, quer dizer inferno de fogo. Já tem Seol, quer dizer casa dos mortos. Hades, casa dos mortos. A casa dos mortos, naturalmente falando, é embaixo.
quando a pessoa é enterrada. O texto aqui, ele é muito interessante. Quando ele fala de um rico e fala de um mendigo. O rico, diz a Bíblia, que vivia esplendidamente bem. O que é que a gente entende? Que ele era rico, que tinha condição financeira, que não faltava nada para ele. Rico, tinha muitas propriedades, a roupa dele era uma roupa finíssima, de linho finíssimo, que só quem podia usar na época, e ainda hoje em Israel, são as pessoas que têm condição. Não é todo mundo que usa uma roupa de linho finíssimo. Antigamente existia uma moda de linho aqui no Brasil, hoje caiu, acabou, ninguém fala mais nisso. Fala de camisa de linho, meu Deus, né? Está muito quente, aí bota dificuldade, não quer comprar. Porque era uma moda da época, só usava linho quem tinha dinheiro, tinha condição financeira. Esse homem tinha dinheiro. Diz a Bíblia que aquele mendigo ficava mendigando ali pela casa dele. Ele almoçava com seus almoços, seus banquetes, e ele comia aquilo que caía da mesa. Aí um dia, diz a Bíblia, que aquele homem morreu. Pastor, mas me explica. Deixa eu dizer uma coisa. Aquele dinheiro todo que ele tinha, empatou a morte dele. E foi, ó, de repente. A morte é de repente. A morte não avisa. A morte não direciona o que é que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer. Não, ela vem e ela leva. Ela não quer saber se tem dinheiro, se não tem, se é rico, se é pobre, se é o presidente da república, se é o senador. Ele não quer saber. A morte vem e leva. E acabou. Não tem como dar um jeitinho. Aqui embaixo, a gente dá um jeitinho uma coisa, dá um jeitinho outra. Lá não. Lá não tem jeitinho. Diz a Bíblia que ele morre e ele foi enterrado. Eu queria que você observasse alguns detalhes desse texto. E diz que o mendigo morre e foi assunto aos céus pelos anjos. Aí a gente já vê uma diferença. O rico morre e desce. Não era porque ele era rico que desceu. Não é porque ele era rico que foi para o inferno, que desceu. Não. Era pelas atitudes dele. Era por aquilo que ele fazia que não agradava a Deus. Uma certa vez Jesus disse uma coisa e os discípulos ficaram muito tristes. Jesus começou a pregar muito duro e as pessoas começaram a sair, ir embora. Jesus falando na ressurreição, falando e duro. E o povo deram meia volta, foi embora. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tu também vais? Ele disse: para onde eu irei? Se só tu tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Para onde eu irei? Para onde? Aonde eu vou encontrar palavras de vida eterna? Saindo de uma boca que um rio, ele flui da boca de Jesus e ele nos pega, ele nos enche, ele nos renova, ele faz coisa nova na nossa vida. Toda vez que ele abre a boca e algo acontece dentro de nós, é diferente. É diferente. Então esse homem vai ser enterrado. E a Bíblia diz que Lázaro, ele é levado pelos anjos até os céus. O texto diz, vamos ver alguns detalhes aqui. Verso 23. Aliás, verso 21. E
desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as úlceras. Verso 22. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha isso. De onde o rico estava? Ele estava vendo o céu. Ou seja, é mais um castigo para quem vai para o inferno. Por quê? Porque eu estou lá no inferno, eu estou vendo a minha família no céu. Eu estou do lado de cá e estou vendo alguém do lado de lá. Você imaginou isso? Você já parou para pensar nisso? Quem está do lado de cá, ele vai lembrar das pessoas. Quem está do lado do inferno vai lembrar de todo mundo com a mente natural. Você vê que a Bíblia diz que ele disse: olha, peça a Lázaro para ir lá embaixo avisar a minha família, aos meus irmãos, para eles não virem para o mesmo lugar. Ele pediu a Abraão, ao pai, que ele liberasse. Só que o texto diz que não é assim. A Bíblia diz que quem está do lado de lá não pode vir para o lado de cá. E quem está do lado de cá não pode ir para o lado de lá. Há uma definição, não no céu, há uma definição na terra. No dia que eu tomo uma posição com o Senhor, a minha definição já está direcionada para o céu. Não é para eu chegar lá e lá é que vai acontecer a mudança. Não. O texto não diz assim. O texto é muito claro com relação a isso. Pastor, é interessante. Ele olha para Lázaro e ele diz assim: Lázaro, traz um pouquinho d'água, porque eu estou me queimando nessas chamas. A água, irmão, num lugar desse é uma coisa muito forte. Amém? A água num lugar desse é ouro. Às vezes a gente despreza a água, né? Por alguns motivos. Mas a água no lugar desse é muito que ouro. Quer dizer, traga só um pouquinho de água, um pouquinho, para abrandar um pouco a minha sede. Aí a Bíblia diz: quem está aqui não passa para lá, e quem está lá não vem para cá. O que é que a Bíblia quer dizer? A Bíblia quer dizer que lá não existe misericórdia. A menor coisa era a água para trazer para aquela pessoa. Era a menor coisa que Deus não permitiu. Ou seja, não existe misericórdia. Acabou a misericórdia. Misericórdia é dirigida enquanto a gente estiver vivo. Amém? Amém. Pastor, eu queria ver algumas coisas que vai acontecer com a pessoa que chegar lá no inferno. Primeiro, eles vão para um lugar que não foi preparado para eles. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Pastor, então por que a pessoa vai? Por causa da desobediência a Deus. Deus não tem prazer nenhum de permitir que alguém vá para o inferno. Deus não tem prazer nisso. O livre-arbítrio dos homens é que levam eles até o inferno. É o livre-arbítrio. É direcionado até aquele lugar. E o texto nos mostra que a misericórdia de Deus ali é zero. Porque a chance ele deu aqui embaixo. A oportunidade ele deu aqui embaixo e agora. Ninguém pode chegar diante do Senhor e dizer: mas Senhor, eu vim para aqui, mas eu fazia o bem.
Eu vim para aqui, mas eu amava. Eu vim para aqui, mas eu não posso me justificar diante de Deus. Eu não posso chegar diante dele e querer me justificar com as minhas obras. Por quê? O direito ao céu não foi com as minhas obras. O direito ao céu foi porque Jesus morreu na cruz. Esse aí é o direito. Como eu falei aqui, e vou falar de novo. Eu sou salvo para fazer boas obras. Não faço boas obras, sou salvo. É essa diferença que eu preciso entender. O Espírito de Deus que está aqui nessa noite. Eu já sinto a presença dele aqui. Ele gosta de lugar humilde, gosta de canto pequeno. Aleluia. Gosta dos grandes também, gosta das igrejas grandes também. Né? Mas eu, particularmente, me sinto melhor no canto pequeno. É mistério isso, Jesus. Mas, automaticamente, o Senhor está aqui falando comigo e com você. Aleluia. Ele quer ver você aonde? Você no céu. Aleluia. Ninguém merece o inferno. Mas também ninguém merece o céu. Pastor, quem merece o céu? Quem somos nós? Eu digo que a graça, ela me deixa sem graça. Né? Porque quando a gente olha para a gente não vê a gente no céu. Né? Mas eu não mereço. Mas Ele morreu para me ir ao céu. Aleluia. Ele morreu para que eu subisse e encontrasse com Ele lá na glória. Há uma promessa, e essa promessa vai se cumprir, já está se cumprindo na terra. Aleluia. Então, nós estamos nos últimos dias. Pastor, a segunda coisa que acontece quando alguém chega no inferno, eles estão fora da misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, não foi preparado para eles, mas eles estão agora fora da misericórdia de Deus. Pastor, lá no presídio tem misericórdia de Deus? Tem. No hospital? Tem. Aqui hoje à noite? Tem. Glória a Deus. Aonde você passar, tem misericórdia de Deus. Enquanto a gente está vivo. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, diz que depois da morte, segue-se o juízo. Não tem como eu voltar. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Quanto juízo vai ser então? Quantos juízos vai ser? Está escrito 9:27 em Hebreus. Depois da morte, segue-se o juízo. É uma coisa que vai atrás da outra. Amém? Então, entenda isso hoje à noite. O Espírito de Deus está aqui e te conhece. Aleluia. Te ama. Ama você de uma forma especial. Mas ele precisa que a gente entenda certas coisas, para que a gente possa andar de acordo com a Escritura. E quando a gente pedir uma coisa, ele abre a porta. Quando a gente pedir algo, Deus faz. Porque eu estou andando de acordo com a Escritura. Quando eu ando de acordo com a Escritura, algo diferente acontece na minha vida. Quando eu ando de acordo com a Escritura, o diabo não tem autoridade para tocar na minha vida. Quando eu ando de acordo com a Escritura, eu ando, passo por lugares difíceis, ninguém toca, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Glória a Deus. Toca, eu estou de acordo com a Escritura. Terceira coisa que acontece é um lugar onde as pessoas mais oram. É o inferno. É o lugar que as pessoas mais clamam. É o inferno. Onde
Onde há sofrimento, há clamor. Onde há sofrimento, há oração. Amém. 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 É o lugar que as pessoas mais clamam. O que esse homem disse? Pai Abraão, manda ele lá. O que é isso? Clamor. Clamando para salvar a família. Ele estava no inferno, preocupado com a família. Não é melhor a gente se preocupar agora, gente? Sua filha, seu filho, sua casa, sua família não é tão precioso para você assim? Será que eu vou deixar eles caminhar para o inferno, sabendo o caminho? Eu não posso transferir as minhas dúvidas para eles. Eles precisam encontrar o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso: eu sou o caminho. Caminho para tudo. Salvação. Ele é porta. João 10 diz: eu sou a porta. Você entrará, sairá, achará pastagem. Ou seja, se alimentará da palavra. Amém? Você perto dele, você tem alimento. Você perto dele, você tem renovo. Você perto dele, você tem algo novo na sua vida. Você perto dele, você sai diferente. Você nunca entra no do mesmo jeito que sai, não. Só sai diferente. Aleluia! Ele muda. Ele tem o poder de transformar. Ele tem o poder de criar. O diabo não, ele é imitador. Mas Jesus não, tem o poder de criar. Criador. Aleluia! E ele cria o que não existe na sua vida. Pastor, não existe paz, ele cria. Pastor, não tem salvação, ele já criou a salvação na cruz. Para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Tudo que o homem necessita, ele coloca na mão do homem. Pastor, digo, lá em Gênesis, ele criou o jardim. Para que ele criou o jardim? Era para que o jardim? Para tomar conta do homem. O jardim estava lá, tinha fruta, tinha tudo. Se o homem não peca. Mas infelizmente o homem caiu. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é essa vida eterna que a gente precisa adquirir enquanto a gente está vivo, que aí você não perde mais a sua salvação, a não ser que você deixe Jesus e vá para o mundo fazer as coisas mundanas. Amém? Amém. Escute. Quarta coisa que acontece quando chega no céu: de oportunidades perdidas. Você imagina? Você está lembrado lá. Você não esqueceu. Então você vai ver quantas oportunidades Deus deu. Quantas oportunidades o Senhor dá ao ser humano. De tomar uma atitude com Ele, de se arrepender dos seus pecados, de entregar sua vida a Ele. Quantas oportunidades o Senhor dá. Hoje à noite é outra oportunidade. Deus está me dando e te dando. É outra oportunidade. Então lá, não adianta mais. Eu posso clamar, eu posso orar, eu posso gritar, eu posso fazer o que quiser. Não adianta mais. Não vai ter mais chance. A chance está sendo dada nessa noite. Para a minha vida e para a sua vida. Amém? Amém? A gente precisa entender isso.
queria contar uma história aqui, rapidinho, de uma pessoa que teve uma experiência muito forte. Ele passou 48 horas no inferno, ele passou 2 dias. Foi uma experiência muito forte que esse homem teve. E Deus permitiu isso para Deus salvá-lo. Era isso que Deus queria. Deus queria salvar esse homem. E Deus permitiu tudo isso. Um dos casos mais interessantes, uma pessoa aparentemente morta, que tornou a viver. O nome dele é George Lennox, um ladrão de cavalo na época. Isto aconteceu quando ele estava cumprindo pena pela 2ª vez na prisão. Na prisão, fora condenado pelo judiciário do condado de Sedecoli, pelo mesmo crime, furtos de cavalo. Sendo que sua sentença condenatória estipulava trabalhos forçados. No inverno, foi trabalhar nas minas de carvão. Foi obrigado a trabalhar num lugar que ele parecia bastante perigoso, chegando inclusive a comunicar esse fato ao guarda responsável. Este, após uma investigação, disse que não havia perigo nenhum e mandou que continuasse trabalhando no mesmo lugar. O detento obedeceu, mas antes de completar 1 hora de serviço, o teto desabou, deixando totalmente soterrado. Permaneceu assim por 2 horas. Ou seja, ele estava lá trabalhando e ele sentiu que ia acontecer alguma coisa com ele. E ele foi até o guarda e disse: olha, eu estou aqui, mas eu estou sentindo que tem algum perigo, que vai acontecer. O guarda: não vai acontecer nada. Foi lá, olhou, não vai acontecer nada com você, pode voltar a trabalhar. E ele foi voltar a trabalhar, de repente o teto desaba. Teto de cimento, né? Desaba por cima dele. E ele fica soterrado por 2 horas. Enquanto eles tentavam encontrá-lo, né, ele passou 2 horas soterrados. Na hora do almoço deram conta da sua ausência. Sendo iniciado, logo em seguida, uma busca, descobriram debaixo de um monte de escombros. Tudo indicava que estava morto. Levado para fora da mina, o médico daquela instituição examinou também, dando por morto. Seu corpo foi retirado para o hospital, onde o banharam e o vestiram para o enterro. Foi confeccionada uma urna para a própria prisão e levada para o hospital. O capelão chegou para cumprir suas obrigações fúnebres. O enfermeiro pediu a 2 detentos que tirassem o cadáver da maca e o colocassem na urna, que estava no outro lado da sala. E cumpriram a ordem, um deles pegando nos seus pés e o outro nos ombros. Haviam andado mais ou menos a metade da distância, quando aquele que ele segurava pelos ombros tropeçou no cuspidor e desequilibrou-se, deixando o cadáver cair ao chão. Para a grande surpresa de todos, ouviu-se um profundo gemido. Logo em seguida, os seus olhos se abriram e os demais sinais de vida foram aparecendo. Chamaram imediatamente o médico, e quando este chegou no espaço, uns 30 minutos, o defunto estava tomando água e acabara de pedir comida. Amém? Amém. Então, ele teve uma experiência profunda com Deus nesse inteirinho de tempo, que ele passou 2 horas. 2 horas ele passou. Só que ele não contou aos guardas, porque se ele conta para os guardas iam achar que ele era louco, iam colocar ele de volta na cadeia, dessa vez num sanatório. Ele ficou quieto e guardou aqui com ele durante um tempo. Então alguém
buscou a experiência dele, alguém procurou conversar com ele, e ele foi contando para as pessoas o que foi que aconteceu com ele naquele lugar. Ele tinha um irmão, e ele tinha um mau desejo de conhecer ele. Alguém disse, olha, ele sobreviveu a algo difícil e, naturalmente falando, ele ressuscitou. E aquilo gerou no coração daquele irmão um desejo de conhecer ele. Aí marcou para conhecer ele. E um dia ele foi e conseguiu conhecer ele, e eles conversaram muito tempo. E ele disse, eu vou dizer uma coisa para você que eu não disse para ninguém. Né? E ele foi contar a experiência que ele teve. Né? Ele foi contar a experiência que ele teve. Naquela manhã toda, tive um pressentimento que algo iria acontecer. Isso ele já conversando com o irmão. Era como se fosse uma entrevista. E ele disse que começou a anotar tudo aquilo que ele falava, para não esquecer. Né? Ele começou a anotar. Naquela manhã toda, tive um pressentimento que algo terrível ia acontecer. Isto me incomodou ao ponto de eu procurar o meu supervisor de Minas, o senhor Grayson, e disse-lhe, o que está sentindo? E pedi que me historiasse o meu local de trabalho, onde estava escavando o carvão. Ele veio, ao meu ver, fez uma vistoria bem feita, mandou que eu voltasse a trabalhar. E disse, tudo indicava que eu estava perturbado. Voltei a trabalhar e depois de aproximadamente 1 hora, de repente, tudo ficou muito escuro. No mesmo instante, parecia que uma grande porta de ferro estava se abrindo, pela qual eu entrei. Logo, me veio o pensamento de que eu estava morto, que ele encontrava Amém? Ele disse aqui, logo me veio o pensamento que eu estava morto e me encontrava no mundo do além. Não pude ver ninguém, por algum motivo que eu próprio desconheço. Comecei a me afastar da porta. Depois de andar bastante, cheguei às margens de um rio bem largo. Não estava escuro, e tampouco era de dia. Havia uma luminosidade semelhante a que se vê numa noite estrelada. Estive nas margens do rio pouco tempo, quando ouvi o rumor de remos cortando a água. Então fui chegando até onde eu estava, uma embarcação cujo ocupante estava remando. Perdi a fala. Depois de me olhar durante uns instantes, ele me disse que tinha vindo me buscar. Pediu que entrasse na embarcação e remasse até a outra margem, no rio. Obedeci, não trocamos palavra alguma. Queria tanto perguntar quem ele era e onde estávamos. Parecia que a minha língua estava grudada no céu da boca. Não conseguia falar. Ao chegarmos à outra margem, desembarquei e o homem me conduziu simplesmente desapareceu. De novo, a sós, não sabia o que fazer. Olhando mais adiante, vi 2 caminhos que passavam por um vale escuro. Um deles era largo e tinha um aspecto de ser bastante utilizado, e o outro era estreito, saía para o outro rumo. Instintivamente, escolhi o caminho mais utilizado, o largo. Tinha andado um pouco quando percebi que estava ficando cada vez mais escuro. De quando em quando, bem adiante, via-se uma espécie de relâmpago, através do qual eu conseguia enxergar o caminho. Andei mais uma certa distância, quando me deparei com um ser totalmente incapaz de descrever. O máximo que posso fazer é apenas dar uma ideia bem vaga quanto ao seu aspecto aterrorizante. Parecia ligeiramente como um homem, embora muito maior. Devia ter no mínimo 3 metros de altura. Nas suas costas havia asas. Era preto como carvão, que eu retirava da minha. Estava totalmente nu. Na sua mão havia uma imensa lança de pelo menos 5 metros de comprimento. Seus olhos brilhavam como bolas de fogo.
Seus dentes brancos como as pérolas pareciam medir quase 3 centímetros. Seu nariz, se bem que nem parecia nariz, era enorme, largo e achatado. Seu cabelo era grosso, pesado, comprido, descia sobre os ombros maciços. Sua voz parecia mais com o rugir de um leão enjaulado do que qualquer outra coisa. Foi durante um desses relâmpagos que eu vi pela primeira vez. Comecei a tremer como uma folha da palmeira no vento. A mão que segurava a lança estava erguida. Se eu estivesse na iminência de me traspassar, ou seja, queria me matar. Parei com voz muito mais horripilante que se pode imaginar. Mandou que eu seguisse e disse que tinha ordens para ser meu guia durante esta viagem, seguindo o seu encalço. O que mais eu podia fazer? Depois de andarmos uma distância, vi à minha frente uma grande montanha, cuja face parecia ser vertical. Na verdade, parecia ter sido cortada no meio, uma metade retirada. Nesta face vertical, vi distintamente as palavras. Alguém disse: este é o inferno. Ou seja, ele foi levado até o inferno, para ele conhecer o inferno. E a gente vai ver detalhes do que ele viu lá, detalhes do que ele ouviu lá. E ele passa para a gente de anos e anos e anos isso aqui, e já está passando até para essa geração. Meu guia aproximou-se da montanha e em sua lança bateu com força 3 vezes. Abriu-se uma porta enorme e nós entramos. Fui conduzido por uma espécie de corredor dentro da montanha. Durante algum tempo, caminhamos em trevas absolutas. Me orientei pelos passos ruidosos e pesados de meu guia. O tempo todo eu ouvia gemidos angustiantes, como de um moribundo. À medida que andávamos, estes gemidos aumentavam em intensidade. E agora ouvia-se claramente alguém chamar, alguém clamar: água, água, água. Passei por outra porta e pude ouvir o que parecia ser o clamor de 1 milhão de vozes gritando: água, água. Chegamos a outra porta, meu guia bateu e esta abriu-se. Vi agora que havíamos transposto a montanha e na minha frente havia uma planície extensa. Foi então que o meu guia deixou e voltou para mostrar o caminho para outros espíritos perdidos. Fiquei parado nesta planície durante algum tempo, quando um ser semelhante ao primeiro se aproximou de mim. Este, ao invés de carregar uma lança, carregava uma espada enorme. Sua missão era de me comunicar qual seria o meu destino eterno. Sua voz encheu a minha alma de terror. Disse: tu estás no inferno, para ti não há mais esperança. Ao passar pela montanha, ouviste os gemidos, os gritos perdidos, que estavam pedindo água, água, para aliviar a sequidão das suas línguas. Naquele corredor há uma porta que dá para o lago de fogo. Este agora mesmo será o teu destino, antes de seres conduzido a este lugar de tormento, onde nunca mais sairás, pois não há mais esperança para aqueles que entram aqui. Tu poderás permanecer nessa planície, onde todos os perdidos têm o privilégio de contemplar os prazeres que gozariam se não estivessem aqui. Agora eu estava sozinho. Não sei se foi consequência do grande medo que passei, mas tornei-me insensível às coisas. Meu corpo ficou inerte, fiquei sem força alguma. Minhas pernas não aguentavam mais o peso do meu corpo. Assim dominado, fui caindo ao chão. Uma sonolência apoderou-se de mim, meio acordado, meio adormecido. Parecia sonhar. Olhando para cima, bem distante de mim, vi uma linda cidade, aleluia, da qual lemos na Bíblia como eram formosas suas muralhas de jaspe. Olhando além disso, vi várias planícies cobertas de lindas flores. Vi também o rio da água do mar, cristal. Milhares de anjos entravam e saíam pelas portas dessa cidade, cantando como tudo era maravilhoso. Entre estes anjos vi a minha querida mãe, que há poucos anos havia falecido. Seu coração esmagado pela minha maldade, olhou para mim e parecia estar me chamando.
mas não tinha condições de me levantar. Sentia-me como se estivesse num grande peso, me imobilizando. Uma brisa trouxe para mim uma fragrância daquelas lindas flores. E agora ouvia-se com muita nitidez a doce melodia das vozes angelicais. Eu disse comigo mesmo: ó, como queria fazer parte daquela multidão. Enquanto me deliciava com este cálice de gozo tão perfeito, de repente foi-me arrebatado dos lábios. Acordei do sono, e dos habitantes deste lugar das trevas me trouxe de volta ao lindo lugar que me informou que havia chegado a hora de eu ir para o lugar do meu destino eterno. Ordenou-me que eu seguisse, voltando pelo mesmo caminho. Entramos novamente no mesmo corredor. Fui seguindo meu guia durante algum tempo. Até uma porta lateral passamos por esta, e logo em seguida outra. Então vi à minha frente um lago de fogo. Escuta. Olhei até onde meu olho chegava, vi um lago literal de fogo, enxofre, grandes vergalhões de fogo, se amontoavam um por cima do outro, e grandes ondas de chamas se chocavam impetuosamente, elevando as grandes alturas, como as ondas do mar, no imenso furacão. Na crista das ondas, via seres humanos lançados para cima, para longe, e em seguida se afundarem até as profundezas desse lago medonho de fogo. Ao serem levados para a crista dos vergalhões, estas almas amaldiçoavam Deus justo, na mesma hora em que clamavam em grande angústia, pedindo a água. Esta imensidão de fogo repercutia os gemidos dessas almas perdidas. Depois de algum tempo olhei para trás, por cima da porta por onde entrara, vi as palavras: este é o destino, a eternidade não tem fim. Daí a pouco senti o chão debaixo dos meus pés, estava começando a ceder, e fui afundando no lago de fogo. Sobreveio uma sede, e as palavras não são capazes de descrever. Pedi água, e nesse instante meus olhos se abriram no hospital da prisão. Amém? Amém. Deus deu uma segunda, ou terceira, ou quarta, eu não sei. Deus deu uma oportunidade, uma segunda oportunidade para ele. Deus levou até lá, mostrou para ele e deu uma oportunidade para ele. Amém? Assim como ele está dando a mim e a você nessa noite. Ele está nos dando a oportunidade de chegar na glória, de chegar no céu. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem somos nós. Amém? Amém. Pastor, Deus é tão sem amor assim. Será que Deus é sem amor? Será que Deus tem o prazer de lançar alguém no inferno? Se ele tivesse o prazer de lançar alguém no inferno, ele não se preocuparia em deixar uma palavra para guiar as pessoas para o céu. Se ele tivesse prazer no sofrimento das pessoas, ele seria um Deus que tem prazer quando alguém sofre. Pastor, eu estava falando hoje pela manhã com relação à dor. A gente recrimina a dor, a gente não quer sentir dor. Mas você sabe que a dor é uma bênção? Pastor, a dor é uma bênção. Quantas pessoas escaparam porque sentiram a dor e foram com medo e não morreram do coração? Amém? Amém. A dor, ela serve para avisar e mostrar o propósito que Deus tem na nossa vida. Ou o que está acontecendo na minha vida que está oculto. A dor, ela mostra. A dor, ela direciona. Esse sofrimento aqui no inferno,
não tem comparação com o sofrimento humano aqui na terra. Não tem. Alguém diz, olha, estou preso, estou no inferno. Por quê? Porque a pessoa semeou e foi para lá. E a pessoa acha, eu estou no inferno, mas no inferno ninguém come, ninguém bebe água, ninguém toma droga. Lá na cadeia, está lá aberto. Está lá todo mundo comendo, todo mundo tomando água. Ou seja, não chega nem aos pés daquilo que realmente é o inferno. Então, pastor, eu não quero saber do inferno na minha vida. Eu quero o céu. Eu quero aquela cidade que ele viu. Eu quero tomar banho debaixo da árvore da vida. Eu quero entrar com a minha família na glória. Eu não quero isso na minha vida. Pastor, o que eu faço? Renúncia, filho. A renúncia prova que a gente ama a Deus. Não, pastor, que prova que a gente ama a Deus é a obediência à palavra. Mas renunciar é o quê? Renunciar é o quê? É obedecer, filho. É obedecer a palavra. É você amar Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. Aonde que eu sou filho dele? Quando ele me pede para fazer uma coisa, eu não quero fazer. Eu boto dificuldade. Amém. Amém. Tem um céu de gozo para ir? Tem, pastor. Por que você só fala no inferno? Estou falando no céu de gozo agora. Lá não haverá mais lágrimas. Aleluia. Glória a Deus. Lá você não pode levar alguma coisa com você, bagagem. Tem que ficar tudo na terra. Lá as ruas são de ouro. Puro. Pastor, por quê? Porque a coisa mais valiosa nessa terra, no céu você vai pisar em cima. Deus inverte os valores. Amém? Aqui o povo mata por ouro, morre por ouro, faz tudo por ouro. Lá não, a gente vai pisar em cima. Deus dizendo, o que é valioso lá embaixo, aqui não vale, você pisa em cima. Amém? É Deus tratando, moldando o coração de uma forma profunda. Mas pô, eu vou para o céu, vou ficar lá tocando harpinha e... Não. Vai ter o quê? Depois do arrebatamento da igreja, Jesus arrebatar a igreja, né? A gente tem um julgamento do justo e tem um julgamento do ímpio. Tem o tribunal de Cristo, está em 1 Coríntios 15, se não me engano, e o tribunal do dia tribunal do ímpio. Então aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, eles vão ser julgados pelos que eles fizeram, as obras que eles fizeram para Cristo e para o seu próximo. O ímpio, ele já está condenado. Ele já foi para o inferno. Eles vão ser arrancados do inferno, levados até a presença de Deus. Escute, levados até a presença de Deus. E eles vão perguntar, por que eu estou aqui no inferno? Eu faço bem. Por que eu estou aqui no inferno? Se eu ajudar, se eu casei certinho, eu fazia as coisas boas. Por que eu estou aqui? Tem tanta gente no inferno perguntando por que está lá. Por que você acha que tem tanto clamor no inferno? Eu fiz o que para estar aqui? Eu fiz o mal para estar aqui?
não tinha Jesus como Salvador, era outra visão, era outra religião. Se perderam, né? Se perderam. Mas eu fazia o bem, mas não é o bem que salva. Preciso entender isso. Amém? Amém. Deus, age Deus na minha vida, mas eu preciso tomar atitude. Eu vou me deitar na rede e vou dizer, Deus age na minha vida, Deus age. Deitado na rede, ele vai dizer, levanta para trabalhar. Não, a atitude é sua. O livre-arbítrio é seu. Glória a Deus. Perdoar. Deus não vem fazer ninguém perdoar. Ele ensina a perdoar. Quem é que tem que perdoar? Sou eu que tomo a atitude. Sou eu que tomo a decisão. Eu não tenho nada a ver com o perdão de ninguém. Ele ama quando a gente perdoa, mas ele não quer saber. Eu que tenho que tomar atitude. Sou eu. E quando eu tomo atitude, aí ele diz, olha diabo, tu disse que ele não perdoava? Tu disse que ela não perdoava? Olha aí. E do mesmo jeito é o diabo. Você pensa que não existe uma batalha espiritual, não é? Quando a gente não perdoa, aí olha aí, tua filha, teu filho aí, ó. Não é teu filho? Tu não perdoa os pecados grandes deles? O que é que eu não perdoa agora? Existe uma batalha. O diabo tem ódio do ser humano, porque nós somos imagem e semelhança de quem? Não é do diabo. Ele tem raiva do ser humano por isso. Amém? Amém. Então você vê alguém drogado, cai no chão, né? O diabo passa e fala assim, ó. Tá vendo aí? Que eu faço uma tua semelhança. Ai, Deus. Ele não pode atingir Deus, porque ele não é adversário para Deus, Deus não tem adversário. Ele é adversário nosso, mas de Deus não. Amém? Então ele diz, olha aí Deus, olha o que eu faço aí. Tá vendo aí? Por que o Evangelho entrou no mundo? Para pegar aquela pessoa que está jogada, ele crê na palavra, Jesus libertar ele, e depois dizer, olha Satanás, o que eu fiz com ele agora, perdesse. Existe essa batalha espiritual. E eu preciso entender isso. Amém? Eu preciso abrir a minha mente para eu entender isso. O céu não tem choro, não tem sofrimento. Então, Jesus vai arrebatar a igreja. Nós vamos. Glória a Deus. Para o milênio. Pastor, o que é isso? 1000 anos aqui na terra. Jesus vai reinar durante 1000 anos aqui na terra. E a igreja dele vai reinar com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não vai ficar no céu agora não, irmão. Ah, vou no céu agora não. Primeiro você vai ficar aqui 1000 anos. Reinando com Cristo. Amém? Amém. 1000 anos. E preso. Ele arrebata a igreja, leva a igreja do céu. Quando passar os 7 anos, ele volta para o milênio. Então ele vai governar o mundo. O diabo vai ser amarrado durante 1000 anos. E o milênio vai ser sem o diabo, viu gente? Você imagina a paz que vai ser desse mundo. Amém. Amém. Então que nessa noite, eu e você, eu me coloco, sabe por quê? Porque eu tenho que estar vigiando todas as horas da minha vida. Você tem que estar vigiando toda hora. Você não sabe o dia e nem a hora. Se Jesus volta agora, será que você ia para o céu ou para o inferno? Se você morre agora, ele volta para você. Você ia para onde? Céu ou inferno? Ah, pastor, Jesus vai demorar a voltar. E eu vou demorar a morrer? Eu não sei. Eu não sei. Eu vejo gente aí com saúde, que diz que tem saúde, daqui a pouco, povo, morreu. E agora? Aí, depois da morte,
diante do Senhor. Pastor, eu queria nessa noite renovar o meu altar. Eu queria o meu altar diante do Senhor. Eu quero ter um zelo diante do Senhor. De verdade. Eu não quero brincar mais. Pastor, mas tem gente que brinca. Vou lhe dar um conselho: brinca com todo mundo, menos com Deus. Nem o Deus, nem o diabo, né? Nenhum dos dois não vai brincar. Porque são algo espiritual que você não pode conter nem dominar. Você tem que entender que Deus domina todas as coisas. E com um clique do dedo dele, ele pode levar a minha vida. Se com um sopro no Armagedon ele destruiu vários exércitos, um sopro, você imagina uma vida. Para ele era a coisa mais fácil do mundo. Amém? Amém? Mas o amor dele pelas vidas é que faz a diferença. Ele não tem prazer na morte do ímpio e ama a morte do justo. Amém? Então a morte para nós é uma ponte para encontrar com Cristo. A morte do ímpio é uma ponte para ir para o inferno. Pastor, isso não está sendo muito duro, não? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quem ama, fala a verdade. Quem quer o teu bem, fala a verdade. Amém? Então que nessa noite, eu e você, eu me coloco, porque eu sou ser humano, sou falho. Eu me coloco diante de Deus, para Ele fazer o que quiser com a minha vida. Amém? Eu me coloco diante dele. Gente, para encontrar uma pessoa, para entrar no Santo dos Santos, para adorar a Deus, era uma luta. Porque se entrasse de todo jeito, morria queimado lá dentro. Amém? Então o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Então, se Deus aprovasse a nação de Israel durante aquele ano, o sacerdote não morria. Aí ele estava dizendo que Deus estava aprovando e ia abençoar o ano todo daquele povo. Mas se o sacerdote morre, o ano todo ia ser maldição. Para você ter uma ideia como uma coisa era séria, nunca morreu um sacerdote. Ninguém era louco para entrar de todo jeito lá. Né? Nunca morreu um sacerdote dentro dos Santos dos Santos. Amém? Fica de pé, por favor.